Senhores prefeitos, administradores, senhores urbanistas, empreendedores, membros da universidade, estudantes e gente curiosa em geral. Antes de mais nada, eu queria dizer que é uma alegria muito grande para mim estar aqui em Piracicaba. Eu, como piracicabano, me sinto muito bem, sempre perto a essa nossa cidade, que 3 dias atrás fez aniversário, dia 1º de agosto. Não é que eu tenho memória muito boa disso, não, é que nunca saiu da minha cabeça que eu nunca tinha aula no primeiro dia de aula, que era 1º de agosto. Então, é uma alegria realmente muito grande estar aqui. Meus amigos, minhas amigas, hoje, 85% dos 200 milhões de brasileiros que vivem em centros urbanos, o que nos coloca vários desafios. Tanto aqui como lá fora, a percepção de uma escassez hídrica crescente pede e exige a reformulação de estilos de vida, padrões de consumo e sistemas de produção. Isso, por sua vez, requer novas articulações entre o governo e as empresas e cada um de nós. Requer boa vontade, criatividade, espírito público e amor ao próximo. Isso aqui é uma coisa que a gente fala muito, mas é bom, eu gosto sempre de contar uma história, porque é uma coisa que eu sempre sofri muito na minha vida. Você sabe que as nossas empresas estão sempre ligadas à produção de etanol, que é um produto limpo, renovável e ecologicamente correto. Mas todo mundo fala bem, mas na hora de alguém se educar e de fazer o consumo, de valorizar esse produto, não o faz. E isso me lembra muito uma história que é real. Eu não sei se vocês se lembram, numa época, em campanha presidencial, teve um dos candidatos que lançou um programa de imposto único. E isso o imposto único era uma maneira fácil de arrecadar tudo, mas, resumindo a história, eu vi um decalque, um plástico, escrito num dos carros, que estava escrito o seguinte: sou a favor do imposto único, só o Antônio Hermílio paga. Então, o que eu quero dizer é que o discurso é bom, mas cada um de nós tem que fazer a sua parte, e essa hora a coisa, às vezes, engripa. A água, hoje, é um tema dominante na agenda de desafios globais. Um tema cuja transversalidade perpassa todas as instâncias, nas decisões mais estratégicas, aos nossos hábitos mais simples e cotidianos. Hoje estamos aqui no Teatro do Engenho, nesse belo evento organizado pelo Instituto de Pesquisas e Planejamento de Piracicaba e pelo Arquifuturo. Aí eu também faço um parênteses, da mesma maneira que a gente faz essa crítica, eu quero parabenizar aqui o Arquifuturo, a Marisa. Parabéns, é não só gostoso como cidadão, mas é emocionante como brasileiro ver o trabalho que vocês estão fazendo. Justamente para debater, trocar experiências e refletir sobre o tema a cidade e a água, essa relação tão indissociável e essencial ao bem-estar comum. Piracicaba tem história e autoridade para falar de recursos hídricos. Somos uma cidade batizada com o nome e as águas de um rio. Um rio que a população soube utilizar para o seu lazer, para a sua mobilidade, para o seu abastecimento e consumo. E aí eu volto a fazer outra queixa. Eu não sei se vocês sabem, o rio Piracicaba é injustiçado. Na afluência ao Tietê, é o Tietê que entra no Piracicaba, não é o Piracicaba que entra no Tietê. Então, o rio Piracicaba deveria continuar. Eu não peço que ele vá até Buenos Aires, mas até o rio Paraná eu acho que a gente deveria estar. Mas é um tema que eu voltarei ao assunto um dia. Esse rio, meu pai nadava e pescava nos anos 30, e eu, com certeza, e me lembro muito bem disso, também nadava e usava muito esse rio. E Piracicaba ama e defende o rio que temos. Foi esse amor pelas águas do Piracicaba que levou à constituição de um consórcio intermunicipal, uma experiência pioneira em gestão pública, e dos comitês da bacia do PCJ.
No momento em que a região sofre com a crise hídrica que afeta todo o Estado, a nossa experiência de décadas nesse campo deveria ser considerada. Esse encontro existe para facilitar e incentivar o diálogo entre os diferentes atores, porque os modelos da gestão urbana mais eficazes são justamente resultado dessa articulação entre comunidade, poder público e motor econômico. E é desse tripé que nascem propostas estruturantes com a participação da sociedade. Nesse campo de desafios do gestor público, são muito semelhantes aos do gestor privado. Maior eficiência, priorização de projetos necessários e duradouros e planejamento com metas claras de curto, médio e longo prazo. Já são muitas as campanhas globais que destinam recursos humanos, financeiros e tecnológicos para enfrentar a era da escassez hídrica. Google, que todo mundo conhece, está investindo na pesquisa de sistemas para reciclagem de água, não só porque depende dela para esfriar seus servidores, mas porque pretende continuar na fronteira tecnológica. Empresas como Coca-Cola têm na água um insumo primário em seu negócio e, por isso, possui estratégias dirigidas para a gestão desse discurso. Imagine as pessoas, nós habituês da Rua do Porto, se não tivéssemos as nossas cervejas com boas águas. Já a Unilever, Procter & Gamble e outras empresas de bem de consumo, higiene e limpeza estão focadas em desenvolver e inovar em produtos que utilizem menos água no seu processo produtivo e no próprio consumo doméstico. Em nossas empresas, a água também está entre os temas relevantes das operações. Na Radar, nossa empresa de gestão de propriedades agrícolas, utilizamos tecnologia de ponta em pesquisas que levam em consideração disponibilidade hídrica, solo e clima, para cada propriedade que adquirimos, apontando para a cultura mais adequada a um dado local. Já para a Raízen, a água é vital para mantermos produtivas as nossas terras e para o cultivo de sua principal matéria-prima, a cana-de-açúcar. Esses são apenas alguns exemplos de como a água é fator de influência e está presente no dia a dia dos nossos negócios. Outros bons exemplos se espalham por empresas de menor porte, numa capilaridade já razoável. No relatório mais recente do World Economic Forum, a água aparece na lista das 3 maiores preocupações dos executivos globais. E, infelizmente, é improvável que saia dessa lista tão cedo. E é por isso que temos que agir. Do macro ao micro, do micro ao macro. Repensar ações em torno de um recurso essencial à vida chega a ser até mesmo uma obrigação moral, uma dívida de uma geração para com as próximas. Temos que construir as condições para o manejo pleno, sustentável, economicamente necessário e socialmente desejável das nossas águas. Cidades mais humanas vão brotar dessa nova mentalidade. E se trabalharmos juntos e com senso de urgência, poderemos dizer a nossos filhos, netos e bisnetos, que tentamos ao máximo pagar a dívida que nós temos com o nosso futuro. Muito obrigado.